Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. A viagem de Floriano até aqui aconteceu um percalço, sol e ar-condicionado. Acho que não fizeram muito bem para minha voz. Eu perdi a voz completamente ontem. Mas aí fui medicado pela medicina tradicional, pela integrativa, de toda forma, contando também com a oração dos irmãos lá em Floriano. E espero poder compartilhar daquilo que o Senhor me ensinou e tem me ensinado durante esse tempo. Como falaram aqui, eu sou da Igreja Batista El Shaddai, lá em Floriano. Sou casado com a Natália, evangelista, e tenho uma filha chamada Catarina, de 6 meses agora. Então, foi também um desafio, porque foi a primeira viagem que nós fizemos separados depois que a Catarina nasceu. Mas ela está lá em casa com 9 meninas da igreja que ela faz discipulado. E aproveitando esse tempo também para compartilharem da palavra de Deus. Ontem eu tive o privilégio, mesmo sem voz, de poder compartilhar um pouco daquilo que a gente vai conversar esses dias. E algumas perguntas foram feitas ali. Como a minha mentalidade de trabalho, a minha atuação na sociedade, ela reflete a glória de Cristo Jesus. Se nós seguimos de fato os princípios bíblicos, onde nós estamos, nós somos testemunhas de Deus. A grande questão é que quando nós pensamos em testemunhar de Cristo Jesus, por muitas vezes nós achamos que testemunhar de Cristo é simplesmente falar o Evangelho. Mas Deus, Ele nos chamou para muito mais do que isso. Ele nos chamou para impactar a nossa sociedade das mais diversas formas. Ele nos dá ensinamentos e direcionamentos bíblicos, princípios bíblicos que nos norteiam em todas as áreas. E nós, enquanto cristãos, deveríamos fazer diferença no nosso trabalho, no mercado de trabalho, na universidade, na escola e na igreja local. E eu queria trabalhar hoje com vocês o primeiro princípio. Nós vamos trabalhar 3 princípios durante esses dias, né? Hoje 1 e 2 amanhã. E o primeiro princípio que nós vamos pensar aqui é sobre a mudança de pensamento. A mudança de pensamento que nos tira da situação de meros religiosos e de fato nos torna discípulos de Cristo Jesus. Isso é um grande desafio para mim. Espero que seja um desafio agora também para cada um de vocês, que a gente possa compartilhar desse desafio juntos. A minha pergunta então, para a gente iniciar essa jornada, é: você tem uma visão bíblica sobre a realidade? Você tem uma perspectiva bíblica sobre o mundo à sua volta, de fato? Ou você ainda pensa no cristianismo simplesmente como uma religião? Fiz essa pergunta hoje e repito ela para vocês. Por que é que você trabalha? Por que você acorda todos os dias cedo de manhã e vai ao seu trabalho? Você vai ao seu trabalho para receber um sustento? Para ter o que comer e vestir? É por isso que você vai para o trabalho? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, e você vai lá para o versículo 31. Olha só o que diz em Mateus 6, 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois são os cristãos que pensam nessas coisas? É isso que diz na sua versão? Aqui na minha versão diz que quem se preocupa com o que vai comer, ou o que vai beber, ou o que vai vestir, são os pagãos, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. O nosso trabalho não deveria ser, em última instância, para o nosso sustento, para comer e para vestir. Por que é que você busca o seu trabalho, então, para satisfação pessoal? Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui Romanos capítulo 14, versículo 17.
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. A nossa satisfação deveria estar em sermos aprovados diante de Deus e, consequentemente, sermos aprovados diante dos homens. Mas o trabalho em si, em última instância, não tem isso como objetivo. É importante a gente perceber isso, porque todas essas coisas, elas são boas, elas não são pecaminosas. Mas as Escrituras nos dirigem a pensar diferente. Qual é o pensamento, então, que as Escrituras têm acerca do seu trabalho? Será que o trabalho é um castigo de Deus? Será que ele é um mal necessário? Nós conversamos isso ontem. Não. O nosso Deus, ele trabalha. Ele criou o mundo à nossa volta. Ele viu que a terra era sem forma e vazia, e ele começa a criar através dessa matéria-prima que ele tem, e ele organiza essa matéria-prima, e ele dá propósito para essa matéria-prima, dizendo: o sol vai iluminar o dia, a lua vai iluminar a noite. Ele diz: haja o firmamento e haja águas, e nas águas vão ser povoadas por seres aquáticos, a terra vai ser povoada por seres terrestres. Ele organiza todas as coisas, ele trabalha, e no sétimo dia ele descansa. O nosso Deus inventou o trabalho antes da queda. Agora imagina, se o trabalho existe antes da queda, será que o trabalho ele existe para suprir a necessidade do homem e da mulher? Ou para gerar satisfação nele? Adão e Eva tinham alguma necessidade pela qual eles precisassem trabalhar para serem supridas? Ou as necessidades deles eram supridas por Deus? Ele inventou o trabalho antes da queda. Pediu para que Adão e Eva cultivassem o jardim que ele havia criado. Que eles multiplicassem e se espalhassem por toda a terra. Ele pediu para Adão nomear os animais, dar sentido e significado à criação que ele via. Nós trabalharemos na eternidade ao lado de Deus, em um ambiente perfeito, sem necessidades, e onde seremos totalmente satisfeitos em Deus. Então, por que existe o trabalho? Para que você trabalha? Perceba que se você trabalha por essas coisas, em nada você se difere das pessoas que estão lá fora. Por isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e adquirir uma perspectiva bíblica. Mas vamos além do trabalho que a gente já discutiu um pouco ontem, através dos meus colegas ali, irmãos em Cristo que vieram comigo. O que é que matemática, o que é que linguagem, o que é que geografia, o que é que história tem a ver com Deus? Quando você, criança, ou adolescente, ou jovem, vai para a universidade, por que você vai para lá? Qual é o seu pensamento que te leva a estudar e se aplicar nos estudos? É um pensamento bíblico sobre essa realidade? Ou você faz como as pessoas lá fora? E perceba se você se identifica com esse pensamento pagão e antibíblico, porque aquilo que não é bíblico é contra Cristo. Pessoas lá fora eles dizem que precisam estudar para serem alguém na vida. Eu escutei isso da minha mãe. Você já pode ter falado isso para o seu filho. Você já pode ter ouvido isso do seu pai. Então, para você ser alguém na vida, aquilo que vai te definir é aquilo que você estuda? Não.
Porque a finalidade não termina aí. Por trás dessa frase, o que nós estamos dizendo é que para ser alguém na vida, nós precisamos ter, nós precisamos receber, nós precisamos ser reconhecidos. E essa frase sai com muita facilidade da nossa boca, mas ela não reflete as Escrituras. E eu estudo no meu ensino fundamental com o meu sonho de chegar no ensino médio, porque o ensino médio vai ser melhor, eu vou ter mais independência. Aí eu chego lá no ensino médio e estudo para chegar lá na universidade. Vou ser de maior, não vou precisar dar satisfação para os meus pais, vou começar a ganhar dinheiro, então eu entro na universidade. E lá na universidade eu estudo para encontrar um estágio. Porque quando eu conseguir um estágio, aí os meus problemas vão ser solucionados. Eu estudo, me formo e do estágio vou para o trabalho. Era tudo o que eu queria. Só que quando eu chego lá no trabalho, eu vivo um trabalho desiludido, sem sentido, sem significado. E a minha expectativa agora é juntar muito dinheiro, sabe para quê? Para me aposentar. E aí eu faço o meu máximo para chegar na aposentadoria. Sabe o que é que acontece? Lá na aposentadoria, nos últimos dias da sua vida, você vai estar gastando o dinheiro que você juntou e tudo aquilo que você conquistou para pagar os planos de saúde e os seus tratamentos médicos. É essa vida que o mundo lá fora vive. Mas é isso que Deus e a palavra espera de você? Foi esse pensamento que me norteou muito tempo na minha vida. Até eu entender e perceber através das Escrituras que eu poderia ir além. Existe muito mais sobre a verdade bíblica e a pessoa de Deus. Eu posso contemplar a Deus através de toda a criação. Romanos capítulo 1 vai nos dizer que os atributos visíveis e invisíveis de Deus e o seu eterno poder podem ser contemplados através das coisas criadas. Então eu posso ver Deus em todas as matérias, em tudo que está diante dos meus olhos. E eu estudo, me aplico a isso, porque Deus ele me deu o privilégio de poder dominar sobre as coisas que Ele criou, conhecê-las profundamente e utilizar desses recursos para produzir para o reino e para as pessoas que estão à minha volta. É uma perspectiva de... Estou desligando direto o microfone. Uma perspectiva de propósito e significado. É difícil da gente entender tudo isso se a nossa mente não é mudada. E eu e você fomos criados dentro de uma realidade de escola que nos diz que Deus não é importante para aprender. Você não precisa de Deus para aprender matemática. Você não precisa de Deus para aprender português. Você não precisa de Deus para aprender geografia ou história. Não é isso que te ensinam lá? Ou você viu alguém falar sobre Deus em alguma dessas matérias para você? Nós fomos treinados desde pequeno para sermos ateus, para deixarmos Deus no espaço da igreja e a ciência no espaço da escola e no mundo e na vida secular. É assim que eu e você pensamos. É isso que foi formatado em nós. Então nós olhamos para as Escrituras e nós somos convidados diante desse princípio de mudarmos o nosso pensamento. A matemática ela pode expressar mais de Deus do que você pode imaginar. A matemática talvez é uma das únicas ciências que tocam a eternidade. Entrando nos números positivos e negativos, ninguém consegue dizer qual é o primeiro ou último número. A matemática, ela admite uma moralidade, porque existe um certo e um errado. A matemática, ela é imutável, e é por isso que a gente estuda essa ciência. Lá, com os meus 4 anos de idade, 2 mais 2 era 4. E eu estudei isso porque até eu morrer,
2 mais 2 vai ser 4. Matemática não foi criada por um homem ou alguém finito. Para criar matemática precisa haver um Deus que é eterno, que é moral e um Deus que é imutável. Já dei a resposta para vocês. A matemática reflete a glória de Deus, assim como a linguagem de um Deus que deseja se comunicar conosco, perpetuar a verdade. E é por isso que eu estudo gramática. É por isso que eu deveria estudar e me aprofundar na língua portuguesa, para que eu possa comunicar com clareza as verdades das Escrituras. Eu preciso estudar história para entender como Deus agiu ao longo da história, preservando o seu povo. Porque a palavra de Deus diz que em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam. Sabe o que é história? A história é uma demonstração de como Deus conduz o seu povo até a redenção final, até a glorificação. A gente precisa mudar o nosso pensamento. Eu não estou aqui para condená-los ou para trazer tristeza ao coração de vocês. Mas eu estou aqui para dizer que Jesus Cristo já conquistou liberdade dessa mentalidade pequena para nós. E que dia a dia nós podemos desfrutar mais. À medida que mudamos o nosso pensamento, podemos experimentar mais da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você conhece esse versículo? Romanos 12. Transforme o seu entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para esse exercício, eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos ao conhecimento, cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus. Esse texto fala para mim e para você que todo pensamento, todo entendimento que nós construímos desde a nossa infância, e muito desses entendimentos e pensamentos são intrinsecamente afetivos, porque foram pessoas amadas que te ensinaram, mas as Escrituras nos diz que todo esse pensamento precisa ser demolido. É difícil ouvir isso. É difícil ouvir isso quando, antes de pastorear lá na Igreja Batista El Shaddai, eu trabalhava na universidade com projetos de extensão, trazendo essa perspectiva cristã para as mais diversas áreas. E quando eu dizia para um aluno de pedagogia, quando eu dizia para um aluno de arquitetura, quando eu conversava com um aluno de psicologia e dizia para eles: olha, muito legal tudo isso que vocês estão estudando, mas nada disso será válido se vocês não subordinarem isso às Escrituras. Imagina o choque, principalmente se esse aluno passou 4 anos da vida dele estudando e acreditando naquilo. É interessante porque quando a gente olha para as ciências, a gente em nenhum momento confronta o nosso pensamento com as Escrituras.
A gente absorve e toma daquilo que é ensinado para nós, mas em nenhum momento nós olhamos para as Escrituras e vemos se aquilo realmente é como Deus nos orienta. Quando eu casei com a Nath, era noivo, a gente conversava sobre educação e ela me trouxe o TCC dela de conclusão do curso. E me disse: olha, tive uma brilhante ideia, mostrar como isso que eu estou estudando aqui na universidade tem uma ligação com as Escrituras. E ela pegava frases, conceitos, ideias que foram ensinados para ela lá naquele ambiente e acrescentava versículos bíblicos. E discorria sobre isso. Eu lembro de não ter falado nada no início, mas abri a palavra de Deus. Passamos uma tarde inteira conversando. E eu ia dizendo: abre tal texto bíblico. Abre tal texto bíblico. Olha o que Deus nos ensina sobre isso. Sobre aluno, sobre professor, sobre perspectiva de didática. Olha o que Deus nos ensina. Olha do que a palavra de Deus fala que é errado. Eu lembro que no final da tarde, já depois de lermos muitos textos, ela começou a chorar. Fiquei preocupado, não sabia muito o que fazer. Durante ainda um tempo eu fiquei sem saber muito bem o que fazer quando a esposa chora. E eu disse: calma, tudo bem, está tudo bem, o que aconteceu? E ela disse para mim: eu entendi que eu estava acreditando em uma mentira. Será que você já se deparou com aquilo que você estudou, aquilo que você faz e aquilo que você vive, e confrontou tudo isso à luz das Escrituras? E é isso que eu quero tratar com vocês hoje. Viver para a glória de Deus, e é o que nós queremos, é confrontar o mal no entendimento e por meio de experiências práticas com Cristo. Você pode ler essa frase? Agora bem forte, eu que estou sem voz, vocês têm uma voz potente aí, vai lá. Se esquecer tudo que eu falar aqui essa noite, você lembra do texto bíblico e dessa frase. 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3 até o 5, e essa frase. Então, para você viver para a glória de Deus e confrontar o mal no seu entendimento e em experiências práticas com Cristo, em primeiro lugar, você precisa confrontar. Confrontar. O texto vai dizer: pois embora vivamos como homens, nós vivemos como seres humanos. Em Salmos 90, versículo 6-16, vai dizer: os dias da nossa vida sobem 60 ou 70 anos, em haver vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Você está envelhecendo. Você tem limitações físicas. Você tem necessidades físicas. Você adoece. Precisa de medicamento. Da mesma forma que as pessoas que estão lá fora. Alguém que não conhece a Deus também precisa se alimentar, precisa se vestir, precisa beber água, precisa cuidar de um corpo em degradação. Você vive como homem. Mas embora nós vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Pode passar, Ronilson. A gente já está lá na frente. Não lutamos segundo os padrões humanos.
Vou ler para vocês enquanto Mateus 5:20 diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. 1 Pedro 2, de 13 a 15, vai nos dizer: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, quer seja soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigar os malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês emudeçam a ignorância dos insensatos. Como livres que vocês são, não usando todavia a liberdade como pretexto para a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Somos humanos? Sim. Vivemos como homens. Temos limitações humanas, físicas. Nós temos também que nos submeter às autoridades. Nós precisamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estamos dentro de uma sociedade que tem leis e nós precisamos nos submeter a essa lei, assim como as pessoas que estão lá fora. Mas o nosso padrão não é humano. A sua justiça tem que ser muito maior do que a dos religiosos, do que das pessoas lá fora. O seu bom proceder, ele precisa constranger a ignorância daqueles que não conhecem a Deus. O nosso padrão de vida é Cristo. Será que você entende e vive isso de fato? Não importa se todo mundo na cidade não dá seta quando vai virar. E é verdade, eu já percebi. Não importa. O seu padrão é de alguém que se submete e obedece às leis, porque sabe que isso é direcionamento de Deus. Não importa, aqui eu não vi, mas lá em Floriano via muito. Se as pessoas andam sem capacete na moto, se andam sem carta na moto, não importa, porque o seu padrão não é deste mundo, é Cristo. Não importa se todo mundo dá um jeitinho para driblar os impostos. Não importa, porque o seu padrão é Cristo. Ah, mas tem um irmão de 50 anos da igreja que faz isso. Não importa, o seu padrão é Cristo. Mas eu vi um pastor falar, não importa, o seu padrão é Cristo. Na cidade todo mundo faz, não importa. O meu e o seu padrão é Cristo Jesus. Muito mais do que entregar um folheto ou convidar alguém para o culto lá fora, você precisa mostrar que segue o padrão de Cristo Jesus. Mostrar que você tem as mesmas necessidades e passa pelas mesmas lutas que eles passam. E é verdade. Mas que o seu padrão, o seu sustento e a sua direção é Cristo Jesus. Em primeiro lugar, você precisa confrontar o seu comodismo. Quando está aqui é muito bom ser cristão, no pequeno grupo, na comunhão. Mas lá fora, você vive como cristão ou como pagão. Para além de confrontar, nós precisamos nos armar com as armas corretas. Mas pastor, eu não consigo. Eu não tenho capacidade para seguir esse padrão tão alto. Cristo Jesus é perfeito, eu não. Eu sei que você é pecador e não presta. De dentro de você vê um monte de coisa ruim. A gente vai ver mais sobre isso nos outros dias. A gente sabe disso. Principalmente quando a gente abre as escrituras e ela revela as nossas máscaras, né? Ela é como uma espada de 2 gumes que entra entre medulas e mostra os nossos pensamentos e motivações. Eu sei disso,
Mas o texto vai nos dizer que as armas com as quais lutamos, elas também não são humanas. Você não tem capacidade, nem eu. Mas as nossas armas, elas não são humanas. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer que a palavra dele, a sua pregação, não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Em Salmo 127, versículo 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão quem vigia a sentinela. Inútil será você levantar cedo para ir trabalhar, dormir tarde porque trabalhou muito, comer e se alimentar todos os dias. Em vão será se Deus não estiver do seu lado. Porque as suas armas e a sua capacidade, as minhas armas e a minha capacidade é falha. Mas Deus, Ele pode falar com você, mesmo através de um pregador sem voz. Porque a palavra de Deus, ela é viva e não eu. Você ouve lá no mundo e às vezes absorve isso. Ah, mas se eu não fizer por mim, quem que vai fazer? Espero que você não tenha falado, mas pensado talvez. Ah, mas se eu não me valorizar, quem que vai me valorizar? Eu tenho que me valorizar, eu tenho que me achar bonito. Ah, mas se eu não me esforçar e não fizer, o mundo não vai me ajudar e vai ser um caos na minha vida. Sabe o que a Bíblia diz? Não importa o que você faça, não importa o que você se valoriza, não importa a sua diligência. Se Deus não está com você, seu esforço é em vão. Lembra aquele texto? Nosso trabalho no Senhor não é em vão? O seu trabalho sem o Senhor é inútil. É isso que a Bíblia nos diz. Confiar em si mesmo e na sua capacidade é inútil. Você conhece Jacó? Jacó era alguém que queria a sua bênção, buscava a sua bênção, lutava pela sua bênção. Fez de tudo para alcançar a bênção dele. Nasceu já agarrado ali no pé do irmão. Ele roubou a primogenitura do irmão com um prato de lentilha. Enganou o irmão no momento de fragilidade e pegou. Ele conquistou o que ele queria. Ele chegou lá. Depois ele precisa enganar o seu pai para ganhar a sua bênção de prosperidade e riqueza. Ele vai até o seu pai e ele engana o seu pai e ele alcança, consegue a bênção. O que é que Jacó encontrou? Medo, tristeza e culpa. O que é que ele precisa fazer? Ele precisa fugir. Mas ele conquistou o que ele queria. Ele vai então lá para a casa do seu tio. E lá ele vai casar com a mulher que ele tanto quer. Ele precisa trabalhar duro por isso, ele trabalha 7 anos. Não consegue, trabalha mais 7, mas ele tem o que ele quer. Ele engana o seu tio e enriquece também às custas dele. Jacó cresce na vida. Se as pessoas olhassem para Jacó, diria que ele é a figura do sucesso. É o Steve Jobs da nossa geração. É o Pablo Marçal, que está ou não está na presidência, sei lá como é que anda isso aí. Pense em alguém de sucesso, era Jacó naquela época. Sabe como é que ele sai da casa do tio? Cheio de caravanas, com as esposas que ele queria e cheio de filhos. Mas sabe por que ele sai da casa do tio? Porque a única coisa que ele encontrou foi medo, culpa, tristeza e angústia. Sabe onde Jacó está no meio dessa história agora? Com toda a riqueza que ele conquistou? No meio de um deserto.
no meio do deserto. Se ele for para frente, o irmão dele mata ele. Se ele voltar, ele é preso do mesmo jeito. Ele encontrou a bênção que ele tanto buscava. Mas sabe o que equivalia tudo aquilo que ele tinha nas mãos? Nada. Porque era sem Deus. Deus não estava com ele. Ele tem o que ele conquistou e não o que Deus deu para ele. E é nesse momento que a gente vê uma história bem icônica, onde Jacó luta com o anjo. E alguns supervalorizam, né, a capacidade de Jacó insistir. Tem umas musiquinhas aí. Mas se você olha para o texto, para o relato, o contexto posterior vai dizer que naquele momento o sol vinha nascendo quando Jacó estava lutando com esse anjo. E no entendimento bíblico do judeu que lia esse texto, ele entendia que se Jacó olhasse para o anjo que representava Deus, Jacó morreria na hora. Também foi demonstrado para nós que o anjo tinha total capacidade de destruir Jacó. Só com um peteleco ali, ele ficou manco para o resto da vida. E aí, por causa de uma mentalidade humanista e secular desse evento da história, poucas pessoas percebem que foi justamente quando Jacó desistiu de lutar que ele foi agraciado e abençoado por Deus. Porque a declaração de Jacó deveria ser lida ali dessa seguinte maneira: Deus, me dá a minha bênção. Porque eu já tentei de tudo e não consegui. Se a minha bênção não vier de ti, é melhor que eu morra. E foi justamente quando ele desistiu de lutar que Jacó se tornou um vencedor. E você? O que você tem construído? Aquilo que você tem? Família, trabalho, estudos. Foi na força do seu braço? Ou foi na capacitação de Deus? Foi com pensamento e motivações do mundo? Ou com pensamentos e motivações nas Escrituras? Se você é igual a mim, durante muito tempo fiz tudo isso com motivações e pensamentos do mundo. A melhor notícia para mim e para você é que, independente disso, a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa realidade hoje. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó se tornou Israel, o pai de uma grande nação. E muito mais do que aqueles bens que ele conquistou e ficou no tempo, a história de Jacó e aquilo que ele conquistou com Deus nos alcança até hoje. Porque Jacó participou do plano de Deus, no propósito de redenção da humanidade. E é esse convite que Deus nos faz. Participarmos da história da redenção através de tudo aquilo que nós estudamos e fazemos. As quatro paredes de uma igreja não podem ser o limite para as bênçãos de Deus. Não podem ser o limite da sua religiosidade. Tem muito mais que Deus nos oferece. As nossas armas, elas não são humanas. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Era isso que estava na mente do apóstolo Paulo enquanto ele escrevia. Ele estava pensando na libertação do povo do Egito. Não foi por capacidade humana, mas foi pela mão poderosa de Deus que tirou aquele povo de lá, que mandou 10 pragas e abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar. Paulo está pensando na vitória sobre os amalequitas, que venceram com jarros de barro e tochas de fogo. Mas pelo poder de Deus, mesmo estando em pequeno número, em menor número, todos os amalequitas foram destruídos. Ele está pensando
nas muralhas de Jericó. Não foi o poderio de exército de Israel que derrubou aquelas muralhas, nem a qualidade das trombetas, mas o poder de Deus, que constrange a nossa sabedoria, que constrange a nossa capacidade. Mas as armas que nós recebemos de Deus são poderosas para destruir fortalezas. Então dependa de Deus para suas tomadas de decisão. Dependa de Deus a partir das Escrituras. Depender de Deus não é só dobrar os joelhos e orar, mas é ler as Escrituras, porque senão você vai pensar como tolo lá fora. O texto bíblico, a mensagem de Deus, a revelação de Deus tem que conduzir aquilo que você decide, pensa e faz. Você tem a palavra, o Espírito Santo, você tem a comunidade local. Essas são as suas armas para vencer. Não são as nossas programações que vencem as batalhas. O que vence a batalha é uma vida em comunidade, baseada nas Escrituras e que desfruta do poder do Espírito Santo. Não adianta você também só adquirir um conhecimento, mas não viver esse conhecimento aqui, dentro da comunidade com seus irmãos. E a gente vai falar também sobre isso mais tarde. Nós passamos pela confrontação dos nossos pensamentos, passamos pela escolha do nosso armamento, e agora nós vamos para o nosso último ponto, a demolição. Destruímos todo o argumento e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe onde está o campo de batalha e o campo de demolição? Não está lá fora. O seu maior inimigo não está fora dessas portas. Seu maior inimigo está aqui, ó. Seu maior inimigo está aqui. Paulo vai dizer: eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que desejo, entendo que a lei não é boa. Sabe por que lá fora você não obedece a Deus? Porque você não acredita nas Escrituras. Ele vai dizer: esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu não venha a ser reprovado. A demolição é da sua mente. A principal batalha acontece na mente. Nesse momento você está lutando. Nesse momento você está lutando para me entender, pois talvez alguma das coisas que eu falo não faça sentido com a vida que você vive hoje. Nesse momento, na sua mente e no seu coração, você está lutando para concordar comigo. E por isso, você é relutante em se submeter ao que eu digo. Porque essas verdades questionam suas decisões, decisões que já foram tomadas lá atrás. Nesse momento, ou em algum momento dessa mensagem, você pode ter fechado seus ouvidos. Não porque eu estou rouco e falando desse jeito, mas porque houve algo aqui que tocou na ferida da sua alma e que você não quer mexer. O que você vai fazer? Se submeter a essa luta e ao pensamento pagão, ou se subordinar ao que Cristo Jesus te apresenta nas Escrituras? Como você vai resolver esse conflito? Queridos, a luta sempre é na sua mente. Gênesis capítulo 3. Eva tomou o fruto
viu que era bom aos olhos, para o paladar, para obter entendimento. Desde o jardim, a luta começou aqui. Satanás enganou a Eva e ela lutou com a sua consciência e se subordinou ao pecado. Por isso que a Bíblia tantas vezes insiste que eu e você transformemos o nosso entendimento para experimentar a vontade de Deus. Que eu e você tiramos o velho homem, renovemos o nosso entendimento e nos vistamos do novo homem que é segundo Deus em verdade e justiça provenientes da verdade. Sempre passa pela mente. E se a sua mente não é mudada sobre os mais diversos assuntos lá fora, você só vai ser mais um pagão. Quantas vezes nós edificamos a nossa vida com repartições? Nós temos o quarto da religiosidade, nós temos o quarto dos nossos relacionamentos, nós temos os quartos dos nossos estudos, nós temos os quartos dos filhos, do esposo. De vez em quando nós chamamos alguém do quarto do trabalho para conhecer o nosso quarto da religiosidade. Alguns quartos da religiosidade estão bem limpinhos, outros estão mais ou menos. Mas a gente chama lá alguém, olha como eu sou religioso, olha aquilo que eu penso, olha como Jesus é bom. Mas quando eu saio do quarto da religiosidade, eu estou em outro ambiente, não tem nada a ver aquilo ali. Sabe o que aquele Cristo Jesus então pede para mim, para você? Demole tudo e reconstrói sobre um novo alicerce, porque toda a sua vida precisa ser edificada na pessoa de Cristo Jesus. Para viver e pensar, só tem uma aplicação para você essa noite, mas não ache que ela é simples. Saia daqui disposto a desconfiar e abandonar tudo que você aprendeu em favor da palavra de Deus. Não é alguma coisa não, é tudo. Levemos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essa mensagem aqui não é sobre o que você deve fazer, mas sobre como. Tudo o que você fizer, faça, subordinando as suas decisões à palavra de Deus. Duvide da sua mente, duvide do seu coração e confie nas Escrituras. Amém? Baixe suas cabeças, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor me capacitou a terminar esse tempo de ministração. E eu espero, Pai, que como esse princípio tão importante mudou a minha vida, possa mudar a vida dos meus irmãos também. Que esse pensamento à luz das Escrituras possa permear todas as áreas da vida deles. Tudo, Senhor, possa ser preenchido por um olhar de graça, de misericórdia e de poder do Espírito. Que eles possam ser criativos, produtivos e recebam a capacitação de Deus para entender as Escrituras e fazer lá fora de acordo com aquilo que é ensinado. Essa é a minha oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.